Yes, we still are displaced persons, even today. And the world is full of us. Every continent is full of displaced persons. Do próprio exilado, do refugiado, como também, quer dizer, o próprio testemunho, né, dos que ficaram. Então, eu marquei algumas questões importantes, né, eu acho que tem muitas leituras que eu gostaria de compartilhar. Né? Eu acho que é um momento de pós-guerra, né? Eu também sou filha de imigrante do pós-guerra, né? Eu sou filha do franquismo, né? Minha mãe, ela nasceu no período do fascismo espanhol, né? E o meu avô participou de duas guerras, da Guerra Civil Espanhola e da Segunda Guerra. Então, essas memórias da dor, esses traumas, né, geracionais, eles passam de geração para geração, né? Eles são acolhidos e eu acho que foi muito importante o trabalho de vários historiadores a partir das memórias do Holocausto, né? Das memórias do pós-guerra, quando as pessoas começaram a falar, né, a falar das suas experiências, aquelas pessoas invisibilizadas, aquelas pessoas comuns, aquelas mulheres que permaneceram nas aldeias, né? Então, a questão da mãe, do cheiro, da água, né, do campo. Então, a gente percebe, quando ele fala, o tempo permanece suspenso até o meu retorno. Então, ele retorna àquela aldeia de origem e vê essa mãe após 25 anos, né, em lugares que ele não reconhecia. Né? Então, essa memória subjetiva, né, que vai e volta o tempo todo relembrando essas reminiscências, como ele fala, e essa figura da mulher que eu costumo trabalhar nos meus textos, na história e emoções, né, esse sofrimento dessas mulheres que permanecem e a gente, de uma forma, não pode vitimizá-las, né, como mulheres submissas, porque foram mulheres que resistiram, né, resistiram à dor, à perda dos seus filhos, a ausência dos seus maridos, a morte, a tortura. E essas mulheres, ainda hoje, nos diferentes continentes, são as que continuam alimentando as suas famílias. Hoje, nas diásporas do século XXI, a migração feminina cresceu muito, né? Então, as mulheres agora imigram também, não atrás de seus maridos, mas imigram com
suas próprias decisões, né? Então a gente vê permanentemente isso na África, né, em decorrência dos câmbios climáticos, em decorrência das secas, dos conflitos, né, das guerras, e a gente vê isso na nossa América Latina, que é o que eu estudo mais atualmente, né, mulheres fazendo travessias pela terrestre, né, durante 2, 3 meses, tendo seus corpos violentados, né, sofrendo todo tipo de violência, inclusive chegando até a morte, e levando seus filhos, as meninas, os meninos, para a imigração, né? Então, quando ele fala, a tradução, né, o mundo está cheio de nós, para mim tem duplo sentido. Quer dizer, o mundo está lotado, cheio de imigração, né, e ela não vai cessar. Hoje nós temos muito mais muros do que nós tínhamos no período da Guerra Fria, no pós-guerra. Quer dizer, após a queda do Muro de Berlim, em 89, né, quando supostamente acabou a Guerra Fria, se construíram muitos muros para impedir que as pessoas entrem nas fronteiras, né, muros de todos os tipos, né, muros psicológicos, muros epidemiológicos, como a própria Covid, né, muros de concreto, né? Então, ele diz: esse mundo está cheio de nós. E cheio de nós também tem esse sentido que o mundo não quer a imigração, né? Ele está cheio de nós, como diz Bauman. Estranhos batem a nossa porta. E quando esses estranhos, esse outro, bate a nossa porta, como nós queremos acolhê-los, né? Então, ele se sente estranho nas Américas, enquanto que o tio dele diz: vai, corre, crianças, corre para conhecer o Ocidente, né? Então, a gente tem aí uma civilização ocidental cheia de campos de concentração. Em que isso mudou hoje? Mudou, né? Porque assim, a gente continua tendo um mundo dividido entre o norte global e o sul global, né? Entre o que é considerado civilização e o que é considerado bárbaro. Então nós temos muitas populações tentando sair pela violência por diversos motivos e não são acolhidas, né? Não são acolhidas. Em dezembro agora, só para vocês saberem, a Inglaterra aprovou uma lei de nacionalidade e fronteiras que todos os imigrantes que tentem atravessar o Canal da Mancha, eles vão ser deportados para Ruanda, na África, né? Então isso é um caso muito grave, sério, porque nem Ruanda é um país estruturalmente apto para receber essas vidas, e nem essas pessoas querem ser devolvidas como corpos descartáveis. Então eu trabalho muito isso no meu último livro, né? Como o capitalismo e a globalização permitem, né, a circulação da economia, mas não permitem a circulação de seres humanos, né, que é provocado pela própria globalização, toda a violência, a miséria, enfim, a falta de oportunidades que as pessoas vão buscar sim ou sim, porque o refúgio é a única forma que elas têm de sobrevivência. Então elas vão continuar migrando, mesmo que elas morram no Mediterrâneo, mesmo que elas morram no deserto do Arizona, na fronteira do México com os Estados Unidos, mesmo que elas morram no Canal da Mancha, elas vão continuar e vão mandar os seus filhos, porque não há forma de sobrevivência nos seus locais de origem. Então, a violência que elas passam na trajetória da imigração talvez não seja menor do que o que elas sofrem nos seus países de origem. Então, esse desenraizamento, né, essa forma de se expressar
né, dos elementos de tradição, da modernidade, né, uma civilização ocidental que destrói o outro, né, ou seja, esse discurso hegemônico do que é certo, né, quer dizer, quem são as populações civilizadas, são as populações brancas do norte da Europa, nem sequer a Lituânia nesse momento, né, os Estados Unidos é uma civilização. Então, quem são os bárbaros, né? Então, a gente, infelizmente, vive numa seleção de vidas. Quem pode entrar e quem não pode entrar nesses lugares. Por quem eu devo chorar, por quem eu não devo chorar. Então, quando veio a guerra da Ucrânia, e aí eu finalizo para deixar, né, os colegas falarem, nós tivemos muitos problemas aqui no Brasil, porque vários acadêmicos quiseram fazer editais para ucranianos. E nós nos juntamos das cátedras e dizemos não, nós não aceitamos essa guerra, lamentamos muito pelos ucranianos e eles serão muito bem acolhidos se vierem para cá, mas não podemos fazer editais só para ucranianos, porque nós temos venezuelanos, nós temos haitianos, nós temos africanos, nós temos uma América Latina pedindo socorro. Portanto, eu não vou colaborar para que o Brasil continue sendo um país racista, onde a imigração acolhida sempre é a imigração europeia, a imigração branca. Então, a gente conseguiu que o edital fosse para todos. Por quê? Eu lamento pelas crianças ucranianas, mas eu não vou chorar só por elas, porque tem crianças morrendo todos os dias no deserto do Arizona e cruzando a América Latina. E a mídia não divulga, os meios de comunicação não divulgam. Então, eu não vou fazer seleção migratória. Todos estão bem-vindos, todos, de verdade, pretos, brancos, amarelos, mas, infelizmente, a grande migração acontece hoje nos países do Oriente Médio, no Afeganistão, no Iêmen, lugares que estão em guerras e estão silenciados. E aqui na América Latina a gente tem guerra todos os dias. Todos os dias as mulheres são estupradas. As mulheres, quando emigram, precisam tomar anticoncepcional. Elas são obrigadas pelos traficantes porque elas vão ser estupradas no caminho. Isso se chegarem vivas. Então, não é uma realidade boa de se ver, mas é a realidade que circula praticamente na globalização, né? É a mercadoria dessas vidas, né? Então, a gente, pelo menos, tem que pensar, né, que será que esse mundo mudou do pós-guerra, né? Ou será que continuamos a civilização ocidental selecionando vidas? É isso. Bom, já passou a minha timidez. Deixa eu me apresentar, eu sou Maristina, eu sou psicóloga analista indiana, do Instituto Indiano do Rio de Janeiro e da Associação Indiana do Brasil. Sou filiada à IAP, que é a instituição que me deu o nome como analista indiana, que é a sede em Zurique, onde Jung criou, né, a instituição. Enfim, trabalho com arte psicoterapia ou arte terapia, mas eu prefiro usar ultimamente o nome arte psicoterapia. A Bequinha está comigo estudando, graças a Deus. O Ru é excelente pessoa e maravilhosa nessa questão da imagem. E eu tomei a palavra da Corélia, porque como eu sei que você é fotógrafo e cineasta, vai contribuir com a sequência de imagens. Né? Eu acho que a questão não é à toa, eu sou indiana e acredito na união dos opostos, né? No trabalho de sombra e luz, no claro escuro. E, enfim, e me apaixonei por Jung, só para vocês entenderem um pouquinho que eu vou estar falando deste filme, e brevemente. Eu preparei até uns slides, mas não era para projetar, era simplesmente porque a minha memória está começando a falhar, estou começando a ficar naquela idade avançada, então eu preciso de uma memória de anotações para dar seguimento ao que eu preciso falar. E hábito também de quase 30 anos como professora de universidade, então
slide sempre fez parte das aulas e da gente poder estar dando, a gente não perde esse péssimo hábito assim tão rápido, né? Mas enfim, como é que eu me apaixonei por Jung e por que eu fiquei tão feliz de estar aqui hoje? Agradeço a vocês por estarem aqui, a Rebeca também, a dona desse espaço maravilhoso, que a gente possa vir fazer trabalhos posteriores, a gente pode até conversar sobre isso, né, Rebeca? De arte, psicoterapia, né? Enfim, eu me apaixonei por Jung há muitos anos atrás, mais ou menos. Eu não tive Jung na faculdade, eu vi quando eu estive na Argentina, eu morei lá 5 anos, comecei a faculdade lá. No Brasil, eu não vi Jung, né? Só fui ver Jung quando eu conheci Inês da Silveira, inclusive trabalhei com ela. Mas o primeiro livro do Jung que caiu nas minhas mãos era sempre prefácios, né? Bichinhos, não sei o que cara é esse? Né? Prefaciar meus livros, que é esse? Que é bacana, eu gosto dele, né? Achei ele bacana. E um dia, uma casa meio que esotérica, eu morava em Volta Redonda, e tinha uma livraria tipo Mundo Verde, né? Porque o Jung também não era vendido em livraria, era uma coisa assim meio que ocultista, uma coisa proibida, não sei meio o que era. Né? E caiu nas minhas mãos o livro A Psicologia do Inconsciente, que foi um livro que ele escreveu em plena Primeira Guerra Mundial. E o livro fez muito sucesso, e ele faz então o segundo prefácio, com o qual eu me apaixonei por ele, exatamente por esse prefácio, que sinteticamente, até para responder essa questão por que o mundo melhora com guerra, pós-guerra, continuando sempre os mesmos. Eu vi, inclusive, essa semana passada, um filme que eu recomendo a vocês, As Nadadoras, sobre as meninas refugiadas, né? Irã, né? Da Síria, exatamente. E o perrengue que elas passam para fugir, como elas são exploradas, inclusive, né, pelos traficantes, contrabandistas, aliás, eles estão falando de contrabandistas, de pessoas, né? Na Netflix. Tristíssimo, teve um momento que eu chorei, né? Eu vou chorar, né? Porque não aguentei daquela emoção, mas enfim, vamos ao prefácio, eu abri, está vendo que eu não preciso de slide? Porque eu abro janelas, entendeu? Depois eu tenho que fechar as janelas todas. Então, falando do prefácio, Jung diz a seguinte frase, né? Se vocês querem mudar o mundo, estou sintetizando, tá? Porque a questão é longa. Não pense que vocês vão mudar fazendo guerra, não pense que vocês vão mudar criando imposições, não pensem que vocês vão criar fazendo revoluções, não pensem que vocês vão mudar alguma coisa dando de ombros e deixando para lá. Muitos só vão conseguir, pensam que mudar alguma coisa é dessa forma, mas muito poucos pensam em fazer cumprir em si mesmos aquilo que eles gritam nas praças, exigindo que o outro faça. Então, na medida que você conseguir impor a você aquilo que você quer ver que o outro faça, você já começou a mudar o mundo. Isso significa um grande trabalho que mais tarde eu veio desenvolver com o tema de sombra. Então, nós trabalhamos dentro da psicologia junguiana com 2 termos muito importantes no desenvolvimento da personalidade. Um é a persona, que é o modo como você se adapta ao mundo, né? E que é uma construção do eu, que inicia lá desde pequenininho. Inclusive, quando mamãe e papai educam a gente para ir no banheiro, né, usar o vaso sanitário. Então, a gente vai aprendendo a se adequar e, de certa forma, né, reprimir alguns instintos nossos, né, que normalmente fariam que a coisa acontecesse, sem necessidade nenhuma de buscar o lugar adequado para fazer uma necessidade. Né? E essa persona, ela pode ir se constituindo e você ficar nela no sentido dessa necessidade de adequação, de estar de acordo com o que desejam ou esperam de você. Olha que sofrimento, já pensou você ficar adivinhando o que o outro espera que você faça? Né? E assim a gente cresce. E o pior de tudo é que assim a gente vive praticamente a vida inteira, quando de repente, como esse nosso autor
né, resolveu ver os pequenos filmes que ele fazia. Eu me entusiasmei com esse autor, né, por algumas coisas no YouTube, e tem uma questão dele criança, que ele ganha uma máquina de fotografia, e ele fica apaixonado com aquela máquina, e ele vai tirar a fotografia e vai para a estrada, porque estão passando os russos, os alemães, eu não sei, acho que são alemães, são russos? São os russos que estão passando e ele tirando foto, aí o soldado arranca aquilo da mão dele, dá um empurrão dele, joga a máquina no chão, quebra com o pé, com as botas, a máquina dele, e ele não entende absolutamente nada. Né? Essa violência, porque ele diz o que estava acontecendo, ele estava tão feliz, registrando alguma cena. Né? E essa pessoa está voltando. Essa pessoa, então, quando você vai se adaptando ao mundo e tendo que responder a uma necessidade, cumprir com aquilo que as pessoas querem que você seja, vai criando em você uma resistência, um estranhamento, um ser diferente, alguma coisa que não pode ser que você foi reprimindo, até se tornar um estranho em você. Então, a questão do estrangeiro é uma questão que tem as suas conotações sociológicas, com certeza, né? Existe muito medo do estranho, do estrangeiro ocupar um emprego, né? Retirar as minhas possibilidades de atendimento na saúde, porque vai aumentar, né, a questão da saúde, de atendimento das pessoas, dos postos, como é que vai ser isso, suprimentos, mas tem também a conotação de ser alguém estranho a mim, alguém diferente a mim, que se ao mesmo tempo me fascina e me atrai, que eu posso até ficar seduzível, encantado, pode ser diferente, por outro lado, me dá medo, me assusta, né? E eu me sinto hostilizado e eu parto para a agressão. Mas, em última instância, esse estranho que me incomoda e ao mesmo tempo me fascina são pedaços meus que eu fui reprimindo ao longo da minha vida. Então, se a gente quer mudar esse mundo, né, se a gente quer encontrar um caminho, como o nosso amigo aqui, Necas, né, ele fez esses registros, né, bem primários, tem horas até que eu não sei vocês, mas eu fico tonta, né, porque é tão rápido, eu fico meio aqui mareada com o registro das imagens tão rápidas, né. Ele fez o quê? Ele fez um diário, né, onde ele foi lendo quem era ele. O que aconteceu com a personalidade dele quando ele fugiu? Ele foi preso, foi para campo de concentração, depois fugiu novamente, ficou escondido meses numa fazenda, até que ele conseguiu parar, não sabe como, nos Estados Unidos, deve ter passado, né? Deve ter comido pão que o diabo amassou, como a gente diz, né? Pelos próprios relatos que ele mostra. E que, de repente, quando ele começa a fazer aquele filme, parece que ele, principalmente esse filme, né, porque eu vi outros, parece que ele começou a costurar a linha de vida dele novamente. Como se ele tivesse, através da arte, aí entra a questão da arte, né? Como a arte permite a gente encontrar com esse desconhecido que habita em nós. Porque, em última instância, o trabalho que ele fez foi de resgate da vida dele. Né? Ou seja, ao voltar 25 anos depois de estar com a mãe, reconstruir todo aquele caminho com os amigos, porque o que me causou mais estranheza, já falando de estranho, né, é que na época que o tio manda ele fugir, um irmão, né, eles iam para a Áustria, iam para Viena, foram perto, foram parar em outro lugar da Alemanha. Né? Por que quando ele sai da cidadezinha dele, da Lituânia, onde ele esteve com os parentes, onde ele passou toda a infância, da onde ele fugiu, ele, antes de voltar para os Estados Unidos, ele vai para Viena, né? O que ele veio fazer aqui? Ele veio ver a história que ele não fez, que ele queria ter feito, cursado a faculdade lá e não fez, criou-se em mim essa expectativa. Né? E aí eu quero
eu vou encerrar aqui até para não ser muito delongas nem aula de psicologia, mas eu acho que a gente precisa pensar o estrangeiro como esse outro que habita em nós, né? Para a gente começar a entender quais são os nossos lados sombrios. Eu vou ler uma frase do Jung que eu acho lindíssima, que eu iria começar os slides, mas disse, não tem nada a ver. Não sei se aqui não é aula de psicologia, coitados, vocês vão ficar desafiados. Né? Então vamos lá. A alma é a parte viva do ser humano, aquilo que vive de si mesmo e que causa a vida. Estranho é aquilo que ainda não conhecemos, o sinistro, porém nos fascina e nos diz respeito, inegavelmente. A alma precisa de alimento que a revigore, reanime e a satisfaça. Assim, nos tornamos mais vivos. A sombra é o que não conseguimos aceitar em nós em função de um eu ideal, mas também possui conteúdos estranhos à nossa consciência em função de uma fonte de novos impulsos que brotam o tempo todo da nossa grande mãe, fonte de vida, o inconsciente coletivo. Então, na medida que a gente consiga, na nossa consciência, através da arte, que facilita, né? Afinal de contas, o herói só conseguiu cortar a cabeça de Medusa porque ele teve o anteparo do escudo de Atenas para poder cortá-la. Então, a arte é esse escudo que permite a gente olhar para o inconsciente coletivo e não petrificar de medo. Ok? Obrigada. Um pouco assim da minha perspectiva, né? Eu faço cinema e eu comecei, assim, eu venho de uma geração onde houve uma ruptura, né? Onde o cinema no Brasil ainda era muito incipiente, assim, quer dizer, já tinha sido algo muito grande, muito popular, inclusive, então, mas a gente estava naquele período ali onde não se fazia filme, no final dos anos 90 ali, né? A gente produzia, sei lá, 10 filmes por ano e de repente chegou o cinema digital e isso deu todo uma efervescência assim, em cima das possibilidades de se criar linguagens de uma forma muito mais pessoal, muito mais menos concatenada com o mercado, com a indústria e que fosse muito mais subjetiva, muito mais íntima e muito mais próxima do que né, das nossas vivências, assim, da nossa realidade. E aí, de repente, ali para 2002, mais ou menos, eu me deparo com os filmes do Jonas Mekas, que tinha feito isso tudo nos anos 50, com câmeras muito rudimentares para a época e tal, eram câmeras que tinham sido feitas meio que com o mesmo objetivo assim, de um home video hoje, que hoje que a gente usa o celular, né, mas que há uns anos atrás seria a câmera de MDV e tem antes o VHS e tal. E como que ele aplicava essas tecnologias e se apropriava delas para gerar uma escrita mesmo, para se expressar diante do mundo e mesmo até então, na época, conhecendo muito pouco da história dele. Estou falando de uma época onde a gente não tinha essa possibilidade toda de pesquisar o cineasta, o autor, a gente via os filmes e ficava aquela coisa meio rondando em torno de um livro. Eu li em algum lugar que ele tinha sido refugiado de guerra, que ele chegou em Nova York, e eu queria agradecer muito o convite da Rebeca, inclusive por essa oportunidade também de passar essa semana revendo e estudando um pouco mais da história deles. É um cara que eu acho que é dos poucos assim, na história do cinema que ele conseguiu inventar mesmo uma linguagem própria. Assim, você vê um trecho de um filme dele, se você já conhece a obra dele, você bate o olho ali 10 segundos, você vê a assinatura e fala, isso é um filme do Mekas, e isso é talvez a coisa mais difícil que um artista pode atingir, assim, que é você conseguir chegar num estilo, numa assinatura muito própria, muito singular, assim, que as pessoas possam reconhecer ali o seu trabalho só de olhar ali para um trecho pequeno. E o Mekas é um cara muito interessante, voltando aqui na fala também da Rebeca no início, né, que ele
cinema que unia as pessoas, né? Porque até então, o cinema dos anos 40, no final dos anos 30 em diante, com a invenção do cinema sonoro e a indústria mesmo tomando conta assim, da produção, a gente se acostumou a associar o cinema a esse formato hollywoodiano clássico, né? Que são filmes com um diálogo muito forte ali com a literatura, com o romance, com a estrutura narrativa do romance, que você vê ali um ponto de virada a partir de um certo momento, você apresenta o personagem, tem um ponto de virada e a história vai se desenrolando ali a partir de um roteiro pré-determinado, onde quando você de alguma forma compara, né, quantos filmes de guerra a gente já não viu, filmes de refugiados, e aqui a gente estava vendo um filme muito pessoal, que é feito, como você disse, assim, de uma forma que chega a ser quase amadora, assim, chega em alguns momentos assim, isso grita na nossa mente, assim, como que toda aquela gramática cinematográfica que a gente se acostumou a ver, ela absolutamente não está ali, mas como em alguns momentos também isso pode gerar uma potência muito maior, né? Você vê um cara passando pela história da própria vida e a partir de filmagens que ele não fez pensando propriamente naquele filme, né? Como um diário estruturado, ele tem páginas dele, dias que ele viu, de situações dele de Brooklyn nos anos 50, quando ele está passando ali, né? Aquelas pessoas simples ali, aquela vida de periferia e tudo, e aí de repente, sei lá, o Henry Miller passa, mas é só um quadro rápido, assim, porque aquilo ali de fato não era o Henry Miller se projetando como, sei lá, grande autor, eu estou aqui, não, era só uma coisa casual acontecendo. E eu acho incrível isso, como ele consegue, e ele conseguiu isso ao longo da vida inteira, né? Ele viveu praticamente até os 100 anos, e ele continuou até os 100 anos, de fato, fazendo isso, porque ele passou por essa revolução digital, ele terminou a vida dele produzindo pequenos filmes para o YouTube, que continuavam sendo diários ali, né, filmes que ele fazia a partir de muito pouco, provavelmente alguns deles ele sozinho, com a câmera, ele mesmo captando o som e como que isso rompe com toda a estrutura, né? Porque quando a gente começa a fazer cinema, a primeira coisa que vem, não, vai trabalhar como assistente, não sei quem, porque não, é uma coisa muito grande, você não vai conseguir dirigir um filme, o tempo todo está todo mundo te falando, isso é impossível, não, fazer um filme é uma coisa muito cara, e ele, assim, eu acho que o cara que começou a fazer isso nos anos 60, acho que nos anos 50 ele filmava, mas acho que no meio dos anos 60 ali que ele começa mesmo a ter uma produção mais de mostrar mesmo para as outras pessoas, de juntar aquelas peças todas ali, né, aqueles fragmentos todos que ele filmava, e isso começa a fazer um sentido. Eu certa vez eu li, acho que na entrevista dele, na verdade era um relato de uma palestra que ele tinha dado no MoMA, sei lá, uns 10, 15 anos atrás, e ele comentando assim, como que nos anos 60, né, tem toda aquela cena nova-iorquina, da vanguarda nova-iorquina, tanto do cinema, né, Jack Smith, Ken Jacobs, mas Andy Warhol, Basquiat e outras pessoas que ele inclusive filmou todas elas, né, fez filme com John Lennon, com Andy Warhol, com Yoko Ono, com um monte de gente que hoje é endeusada, e eram pessoas que estavam ali nas esquinas que ele frequentava, e ele sempre com aquela visão meio, ele não é um cara que se coloca muito como uma estrela do cinema, aquele cara que chega ali quietinho com a câmera e fica ali captando meio um certo distanciamento, mas ele comenta assim como que nos anos 60 eles faziam esses happenings, né, que eles chamavam, eles juntavam as pessoas para ver. Ele falou, cara, a gente fazia isso absolutamente para nós mesmos, assim. Então você ia ver um filme do Jonas Mekas, tinha ali 30 pessoas numa sala assistindo, e de repente ia ter uma exposição do Andy Warhol no outro dia, e estavam aquelas mesmas 30 com outras 20, e estavam ali, e aí todo dia tem um show do Velvet Underground, e estavam aquelas mesmas 30 pessoas com outras 30, e aquilo ali era um público que ele falava, a gente nunca achou que isso fosse sair disso aqui, a gente fazia para nós mesmos, a gente se retroalimentava.
não tinha nenhum sentido histórico nisso, não tinha nenhuma pretensão de revolucionar a história da arte, era simplesmente eles ali vivendo, né, em Nova York. Nessa época a gente sabe que teve uma migração muito grande, né, da Europa, o pós-guerra, tudo, então eram pessoas de todos os lugares do mundo, praticamente pelo menos, né, do mundo dito civilizado até então, que tinham escapado ali da Segunda Guerra, que estavam ali meio que se reconectando e fundando um mundo novo. E eu fico pensando assim, trazendo isso um pouco para hoje, como que, né, o século XXI, e depois da gente ter dentro do cinema assim, vivido várias e várias revoluções, e, né, o cinema brasileiro já passou por várias fases, e como que hoje se tem um espelho, um horizonte que a gente possa mirar e se reconhecer. É impressionante como que nos filmes do Mecas tudo isso já estava posto 50 anos antes, sabe, assim, então até muito mais, assim. E falando um pouco do tema assim, da linguagem, das opções, é interessante nesse filme a gente ver como que a própria linguagem dele vai se descobrindo ao longo do filme, né? Então, quando a gente tem o primeiro tom ali, nos anos 50, em Brooklyn, você ainda nota uma coisa mais de cinema clássico, de uma forma de filmar ainda muito calma. E a segunda parte, quando ele já está na Lituânia, que ele encontra a família, já é uma parte que é posterior aos primeiros. A gente fazia para nós mesmos, a gente meio que se retroalimentava, não tinha nenhum sentido histórico nisso, não tinha nenhuma pretensão de revolucionar a história da arte, era simplesmente eles ali vivendo, né, em Nova York. Nessa época a gente sabe que teve uma migração muito grande, né, da Europa, o pós-guerra, tudo, então eram pessoas de todos os lugares do mundo, praticamente pelo menos, né, do mundo dito civilizado até então, que tinham escapado ali da Segunda Guerra, que estavam ali meio que se reconectando e fundando um mundo novo. E eu fico pensando assim, trazendo isso um pouco para hoje, como que, né, o século XXI, e depois da gente ter dentro do cinema assim, vivido várias e várias revoluções, e, né, o cinema brasileiro já passou por várias fases, e como que hoje se tem um espelho, um horizonte que a gente possa mirar e se reconhecer. É impressionante como que nos filmes do Mecas tudo isso já estava posto 50 anos antes, sabe, assim, então até muito mais, assim. E falando um pouco do tema assim, da linguagem, das opções, é interessante nesse filme a gente ver como que a própria linguagem dele vai se descobrindo ao longo do filme, né? Então, quando a gente tem o primeiro tom ali, nos anos 50, em Brooklyn, você ainda nota uma coisa mais de cinema clássico, de uma forma de filmar ainda muito calma. E a segunda parte, quando ele já está na Lituânia, que ele encontra a família, já é uma parte que é posterior aos primeiros filmes dele, que são talvez os mais conhecidos assim, até hoje, que é o Valden e o Lost, que é uma visão frenética. Inclusive ele fala isso, não, a gente inventou uma linguagem por falta de recurso, porque a gente não tinha filme para filmar tudo que a gente queria, então a gente começou a usar, quando fala a gente, quem fez que a gente é o irmão, né? Era ali um anteparo, assim, pode ser uma pessoa meio que fica ali meio à margem, mas que acho que estava sempre ali como uma referência conceitual para ele, uma pessoa que ele trocava muito, que era o irmão mais velho, que ele tinha como uma grande referência mesmo. E eles usavam de fato assim, a coisa de filmar em 60 frames por segundo para poder filmar mais coisas do que eles escolhiam ali de poucos minutos que eles tinham, né? E hoje a gente pensando hoje no cinema digital, uma coisa mais que praticamente você não paga mais para fazer imagem, né? Você tem cartões que você pode usar inteira e substituindo, mas como que essa linguagem ainda ela está impregnada assim, no que se faz assim, no cinema digital, porque eu acho que essa câmera caneta, né? Essa câmera que escreve, eu acho que é muito mais potente do que você chegar e montar um set, botar a câmera no lugar perfeito e coordenar todos os movimentos de todas as pessoas que vão entrar em cena. E o cara simplesmente filma da forma como as coisas se apresentam para ele.
trabalhar isso, e ele também não trabalha tanto com a coisa da edição, ele deixa as coisas muito brutas. Ao mesmo tempo, quando ele vai para a montagem, né, e desse filme especificamente, a gente tem duas camadas completamente paralelas, assim, né, de som e de imagem. E ele inclusive fala isso na entrevista, né, que ele nunca teve a intenção de fazer filmes que fossem pesados, de filmes que retratassem a guerra de uma forma muito chocante, e essas pessoas saírem do filme se sentindo mal, se sentindo pesadas, porque a vida dele tinha sido muito pesada, então ele não via sentido em ficar ressaltando essas histórias. Ele filmava, ele tentava sempre ver a beleza e a poesia que existia nos encontros, que ele filmava, registrava tudo. Esse cara, não sei se vocês estão vendo. Mas ele, nesse filme especificamente, é incrível como ele consegue, com imagens assim, muito afetivas, muitas delas muito felizes, muito bonitas, né? Tá filmando flor, tá filmando a mãe, tá filmando a família que ele via há 25 anos, mas o texto ele tem uma carga de angústia, de questionamento também em relação a tudo isso, né? Por que eu não fiz parte de tudo isso, porque eu tive que me deslocar para me descobrir no Brooklyn enquanto cineasta, e de repente, assim, como ele mesmo disse, que lá nos anos 60 ele fazia os filmes esperando que meia dúzia, 30 pessoas fossem ver ali, e nunca imaginou que 50 anos depois ainda estaria falando sobre isso. É curioso que a gente aqui ainda esteja falando, né? Porque acho que é de uma potência muito grande mesmo o que o cara consegue produzir. Então não é só o conteúdo, não é só o assunto, é a forma que ele consegue abordar e o olhar que ele consegue imprimir. Acho que são, eu considero, os grandes inventores do cinema. Assim, é um cara que realmente ele tem uma contribuição que eu acho que ainda está para ser entendida. E ela é muito maior, que veio muito depois dele, assim, falando de um cinema que veio 40 anos depois dele, do que propriamente na época que ele fez a maioria dos filmes dele, que passaram praticamente desapercebidos, eram filmes pouquíssimos vistos. Então eu acho que como ele, de certa forma, fundou a contemporaneidade no cinema, né? E a gente hoje está numa era de youtubers, de tudo ser filmado o tempo todo, né? Qualquer momento que a gente vive, vão ter sempre várias câmeras apontadas e tal. Ele falava isso, de andar sempre com a câmera dele, mas também de escolher muito bem o momento que ele vai ligá-la, né? Ele estava sempre com ela ali disponível, porque era sempre possível que alguma coisa se manifestasse na frente dele e ele percebesse ali uma potência poética de que pudesse criar um filme a partir daquilo. Mas também de ter muito respeito, assim, por cada... tanto que ele cortava muito pouco. Ele era um cara que praticamente o que ele filmava ele conseguia imprimir um significado naquilo através da montagem, da forma brilhante. Eu acho que ele consegue encaixar música e texto com essas imagens e ressignificá-las assim, de um jeito que, sinceramente, assim, eu não conheço outra pessoa que tenha feito isso de uma forma tão potente, tão autoral, né? Mas fetiche do autoral, assim, mas eu acho que ele transcende isso, assim, realmente ele é um inventor, esse cara que inventou uma linguagem muito própria de cinema e é isso, assim. Fiquei muito feliz de rever, assim, já tinha alguns anos que eu não vi os filmes do Megas e é sempre assim, sei lá, de uns 5 em 5 anos eu tenho que rever meio que tudo, porque é sempre uma aula e é sempre um jeito novo também de olhar, né, assim, de acordo com o que está rolando agora, assim. Eu sempre falo assim, tem 2 tipos de filme que eu gosto, assim, tem os filmes que me tiram completamente a coragem de fazer filmes, que são filmes muito perfeitos, a tela tá uma coisa assim, tão perfeita que, caralho, nem filme precisa ser feito depois desse. E alguns caras, como o Megas, a Chantal Abraham, o Godard, alguns
várias outras pessoas, mas pensando aqui esses três, assim, como talvez os grandes expoentes, assim, do cinema de autor, são aqueles filmes que você vê e você sai assim, cara, quero fazer filme, tem um monte de material lá que eu tenho que construir, que montar, que achar um significado, porque essa coisa, né, que às vezes parece fácil, parece muito ao alcance, mas também vem desde, tem muito um trabalho de uma densidade de você olhar para aquilo e rever e pensar e ressignificar várias vezes. Então acho que são grandes aulas de montagem, de roteiro, né? O roteiro que vai montar, então é uma escola de cinema assim, que eu fico muito feliz de sempre poder frequentar, assim, voltar